Saudações! Sou Joelma Floriano Tosta Gomes, mestra em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, professora da Rede Estadual e Municipal de Salvador, Bahia, e a pesquisa a ser apresentada é intitulada Quando a Pandemia se Fez em Nossas Vidas, Corpos Juvenis no Ambiente Virtual de Aprendizagem. A pesquisa apresenta reflexões acerca do processo de adaptação do ensino remoto e percepções dos estudantes do ensino médio na faixa etária entre 15 e 18 anos do Colégio Estadual Célia Mata Pires, em Salvador. Além disso, apresenta os objetivos com relação a apresentar os pressupostos adaptativos e as percepções do corpo juvenil no enfrentamento ao novo modo de ensino e aprendizagem, observar como acontece a interação desse processo histórico-cultural, social e educativo na pandemia. E, como metodologia, observações participativas, registro dos estudantes na atividade proposta, disponível no Google Classroom e Meet. Apresento também a fundamentação teórica escolhidas para abordagem com relação à linguagem corporal, às percepções sensoriais dos sentimentos e da expressão emocional do professor David Le Breton. Para compreender o ambiente escolar, elegi professora Guacira Louro. E, com relação à pandemia, professor Boaventura de Souza Santos. Exemplificando o corpo aprisionado virtualmente, professora Maria Cecília de Paula Silva. Na imagem, busco exemplificar e demonstrar a minha inquietação de saber como os estudantes estavam se adaptando ao novo ensino, uma vez que nós, professores, não acessamos visualmente os corpos deles no aplicativo de videoconferência. E às vezes não obtemos manifestação ou respostas deles. Busquei, através de atividades, relatos dos estudantes sobre as percepções, os sentimentos vividos, como se sentem, de que forma se organizam para aprendizado e como estão seus corpos nesse ambiente virtual de aprendizagem. Cuidado de substituir seus nomes para preservar as identidades. Selena relata que hoje, com as aulas online, eu me sinto mais triste, confinada em casa, não podendo ver meus colegas e professores. Estou mal. Meu corpo fica muito mole, sinto dor por toda parte, mesmo não tendo contato com exercícios físicos. A minha adaptação ainda está sendo muito difícil. Não é a mesma coisa online do que presencial. Relata ainda a estudante branca. O início da pandemia foi bastante complicado, pois precisou ter novos hábitos. Ao exemplo, a máscara para sair de casa, usar o álcool com frequência, ter que lavar as mãos frequentemente, higienizar as compras, evitar colocar as mãos no rosto, hábitos de higiene que acabamos nos acostumando. Mas tem outros hábitos, como não poder abraçar as pessoas que temos carinho, não poder sair com os amigos, não poder visitar os familiares e não poder fazer aquele almoço de domingo com a família. Para a Giovânia, a estudante demonstra que esse momento da pandemia tem sido muito difícil e um pouco chato para a pessoa que está sempre com amigos, sempre saindo para passear e sempre em união com a família. Ela tem sido dias difíceis e um pouco só, mas diante de todos os cuidados que devemos ter, ainda assim dá para sairmos, com cuidado e respeitando o distanciamento. Mas sabemos o quão ruim está sendo ver as pessoas e não poder abraçá-las e beijá-las. Isso faz muita falta ao nosso dia a dia. Para as considerações finais, segue a minha compreensão. São relatos de sensibilidade e sentimentos do momento pandêmico vivido. A meu ver, o corpo juvenil efervescente nos espaços escolares presenciais limitaram-se a uma janela virtual, denominada sala de aula. Nesse sentido, observa-se a timidez e pequenas participações efetivas desse público no cyberespaço, o que, para nós educadores, gera um vazio e percebemos pelas vozes dos estudantes também a existência desse vazio. Os afetos, as relações de amizade, os acolhimentos e a escuta sensível aos jovens estudantes congelaram-se à espera de que tudo isso logo passe. As manifestações desses referentes à corporeidade, citador emocional, seja pela perda de conhecidos, familiares e amigos, seja pela posição de terem que estudar em uma sala virtual. Antes de pensarmos em ajustar o conteúdo,
o retorno deverá ser de afetividade, alteridade e sororidade, porque os corpos precisam estar posicionados efetivamente, emocionalmente e, consequentemente, o aprendizado fluirá ao natural. Essas são as referências para a pesquisa. Os estudantes foram do ensino médio, do primeiro e segundo ano. Por fim, trago uma citação do professor David Le Breton. O mestre requer a inteligência do aluno, que, forçado a aprender, flui para dentro de um molde, e ele o acompanha a fim de fazer avançar os seus passos e lhe desperta para o mundo, respeitando a sua sensibilidade e o seu ritmo. Dessa forma, progride então sobre o terreno do outro, sem nunca o forçar a se livrar de si mesmo. Ao se colocar junto com o movimento intelectual da criança, ele atualiza o que essa sabia sem o saber. Esta evidência do conhecimento redescoberto pela criança não é mais do que uma construção da habilidade do mestre que procura, em sua bagagem intelectual, as melhores condições de liberar o que está preso, despregar. Palavras de um mestre de sentidos vão além das próprias palavras. Elas semeiam, dão à luz. Gratidão por este momento, por estar expondo esses relatos